Evangelho de Mateus, capítulo 24, faremos a leitura dos versículos 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor: Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Oremos. Senhor Deus, nós te louvamos pela leitura da tua palavra. Sabemos que ela é fiel e verdadeira. No entanto, ó Deus, sem a ajuda do teu Espírito, que revelou a palavra, sem a ajuda de Cristo, o teu verbo, que proclamou a verdade aos homens, nós nos haveremos de nos confundir, nós haveremos de tropeçar, ó Pai, porque a luz do esplendor da tua palavra, ao invés de nos iluminar, haverá de nos cegar. Por isso te suplicamos, ó Deus, te pedimos, dá-nos entendimento, dá-nos, Senhor, compreensão destas verdades, e ajuda o teu povo, ao entender a verdade, a ser conduzido, edificado para a tua glória. Ilumina, ó Deus, o coração da tua igreja. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, em especial este versículo 14, é um dos mais difíceis de interpretação deste sermão profético. Os mais difíceis. Porque este verso, à primeira vista, parece uma profecia sobre o cumprimento final ou término da grande comissão. Como se Jesus estivesse dizendo que vocês vão pelas nações, a minha igreja vai pregar o evangelho, e quando a última nação que não tiver ouvido falar do evangelho for alcançada, então eu voltarei, virá o fim. Como se Jesus então estivesse profetizando o cumprimento da grande comissão e em seguida a segunda vinda corporal em carne do nosso Senhor Jesus Cristo. Contudo, como eu tenho demonstrado para os irmãos, ao analisarmos, ao estudarmos, ao meditarmos neste sermão profético de Mateus 24 e 25, esta leitura futura a respeito destes sinais não é possível, porque Jesus declarou, conforme nós podemos ler no versículo 34, que todos estes sinais se cumpririam naquela geração. Portanto, era futuro da perspectiva dos discípulos, mas é algo que aconteceu 40 anos depois do momento em que Jesus proferiu estas palavras. Algo que, da nossa perspectiva, é um passado já remoto, é algo acontecido no ano 70 de nossa era. Vejam que Jesus diz claramente, verso 34, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Esta declaração de Jesus tem sido chamada pelos estudiosos de marcadores temporais da profecia. Profecias que têm data para cumprimento, que têm data de validade. Profecias nas quais Deus revela não apenas o que vai fazer, mas exatamente quando vai fazer. E estes marcadores temporais da profecia nos colocam em uma posição delicada, porque se o versículo 14 ainda não se cumpriu, Jesus errou. E nós sabemos que Jesus errar é algo impossível. Ele não errou. Portanto, o evangelho já foi pregado às nações em todo o mundo. Jesus não errou. Esta profecia já se cumpriu. Este sinal já se realizou. E é o que nós vamos demonstrar para os irmãos na meditação destes textos esta noite. Mas antes disso, outro ponto a ser observado é que Jesus está respondendo à pergunta dos discípulos a respeito da profecia que ele fez sobre o templo no versículo 2, quando os discípulos apontam para o templo, não por uma questão estética de acharem o templo um local bonito, mas por uma questão teológica, pelo fato de que haviam promessas de que a glória daquele templo, daquele segundo templo, seria maior do que o templo de Salomão. Então os discípulos estavam na expectativa de que Jesus se manifestasse como Messias naquele templo, que a glória de Deus viesse sobre aquele templo. Eles não entendiam que o segundo templo não era o templo humano, reconstruído por Herodes, mas que o segundo templo era o próprio Jesus.
o Deus conosco, Deus habitando com seu povo. Então, ao se admirarem do templo, Jesus então profetiza no verso 2, e não podemos esquecer do contexto. Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Diante desta pergunta, mais tarde, no Monte das Oliveiras, verso 3, os discípulos de Jesus se aproximam, 4 discípulos, Pedro, Tiago, João e André. Isso não está registrado aqui em Mateus 24, mas nós podemos ler no registro deste sermão em Marcos, no capítulo 13, a partir do verso 3. Marcos nos informa que estes 4 discípulos chegaram até Jesus e fizeram a pergunta: quando acontecerão estas coisas? E que sinal haverá, Senhor, de que elas estão para se cumprir? Então a pergunta que nós encontramos em Marcos 13, 3 e 4, feita por estes 4 discípulos é esta: Senhor, quando o templo será destruído? E quais são os sinais da destruição do templo? A pergunta aparece no versículo 3 aqui de Mateus 24, só que ela é formulada de outra maneira. E uma boa regra de interpretação bíblica é interpretar o que está claro, ou melhor, o que não está tão claro, à luz do que está claro. E a pergunta está claramente elaborada em Marcos, no capítulo 13, versículo 3. Aqui, no capítulo 24 de Mateus, eles apenas perguntam: dize-nos quando sucederão estas coisas, que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Em outras palavras, Senhor, quando o templo será destruído? E qual sinal nós teremos desta vinda do Senhor em juízo contra este templo, contra esta cidade, contra a nação judaica que te negou? Portanto, meus irmãos, Jesus está descrevendo sinais que mostram quando a destruição do templo estaria próxima, não sinais da sua segunda vinda. Porque, amados irmãos, cairíamos em uma contradição, já que quando Jesus começa neste sermão a tratar da segunda vinda, ele diz que não haveria sinais, que ele viria em dias semelhantes aos de Noé, onde ninguém estaria esperando a sua vinda, estariam cuidando dos seus negócios, casando-se e dando em casamento, e então ele viria como um ladrão, quando ninguém o esperasse. Sendo assim, Jesus não está falando de sinais futuros, mas de sinais que já aconteceram. Jesus está descrevendo os sinais que mostram quando a destruição do templo estivesse se aproximando. E o versículo 14 é muito importante para nós, porque ele é o último sinal antes do início da grande tribulação. A partir do versículo 15 nós temos a descrição da grande tribulação, que eu quero reiterar para os irmãos: não será futura, a grande tribulação já aconteceu. Jesus declara isto no versículo 21, porque nesse tempo, não é um tempo futuro, no tempo da destruição do templo, nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tenha havido e nem jamais haverá. Interpretar os versos 14 e 21 como versículos que são profecias de duplo cumprimento é negar o que Jesus está dizendo. Porque, meus irmãos, veja se faz sentido. Jesus diz no versículo 14 que o evangelho será pregado como sinal para todas as nações antes que ele venha destruir o templo. Se isso já se cumpriu, como isso vai se cumprir de novo? Aí os dispensacionalistas confundem a cabeça do povo de Deus, dizendo: não, para que isso se cumpra de novo, é necessário que os judeus, eles entrem em guerra com os islâmicos, expulsem os muçulmanos de Jerusalém, derrubem aquela sinagoga que está onde outrora havia o templo, reconstruam o templo, encontrem uma novilha vermelha, sacrifiquem aquela novilha, façam cinzas dela, purifiquem a nação, e aí aquele templo reconstruído será destruído, então o evangelho será pregado de novo e Jesus virá. Jesus disse: nunca mais estas coisas acontecerão, nunca mais haverá outra grande tribulação. E não faz sentido, faria sentido dizer que o evangelho já foi pregado e que ele ainda será pregado a todo mundo? Ou ele já foi ou ele será. Não tem sentido ser uma profecia de duplo cumprimento. Há na Bíblia profecias de duplo cumprimento, mas quando a profecia chega ao seu cumprimento final,
Por exemplo, há profecias relacionadas a Salomão e a Cristo. Então, quando a profecia se cumpre no antitipo, quando ela vem a se cumprir naquele que é o tipo, naquele que é o cumprimento final, não há um terceiro, quarto, quinto evento para cumprir aquela profecia. Ao colocar esses marcadores temporais, ao falar de eventos únicos, Jesus está nos mostrando que não é possível interpretar esta profecia como duplo cumprimento, a não ser que nós fizéssemos malabarismos hermenêuticos, malabarismos interpretativos, e que distorceriam a palavra de Jesus, que tirariam o claro e único sentido da Escritura. Sendo assim, meus irmãos, o Senhor Jesus está tratando de sinais que os discípulos daquela geração seriam capazes de ver, de identificar, para saberem que a fuga deles de Jerusalém era iminente, que a cidade seria atacada, destruída, e que eles teriam que fugir para salvar a sua vida. Jesus falou de sinais de destruição do templo que seriam observados em Israel e no mundo, nos versículos 4 a 8, sinais que ele chama no verso 8 de princípio das dores, palavra que no original significa dores de parto. Então haveriam guerras, rumores de guerras, em Israel surgiriam falsos messias, salvadores da pátria, homens que se diriam o novo rei, o novo profeta que salvaria Israel dos romanos. Haveriam terremotos, fomes. Tudo isto nós já vimos que aconteceu no Império Romano, no período das últimas décadas, antes da destruição do templo em Jerusalém, no ano 70. Lembrando, meus irmãos, que não faz sentido de falar de guerras em tempo em que há guerras. Jesus está profetizando em um tempo de paz, a Pax Romana, que havia sido estabelecida por Augusto César antes do nascimento de Cristo. Não havia guerras no Império Romano naquela altura, mas tão logo guerras começassem a aparecer, rumores de guerra, eles poderiam já estar atentos. Está chegando o fim da antiga aliança e das formas da antiga aliança, como o seu templo e os seus rituais. Em seguida, o Senhor Jesus trata de sinais que seriam observados no seio da igreja primitiva, da igreja nascente. A igreja primitiva passaria por uma grande perseguição, e nós sabemos que em todas as épocas a igreja sofre perseguições, mas aqui esta perseguição é diferente das demais, porque é uma perseguição mundial. Vocês serão perseguidos de todas as nações. Isto nunca mais acontecerá com a igreja. Todas as nações ao mesmo tempo se levantaram contra a igreja. Por toda a parte do Império Romano, a igreja sofria perseguição. Este sinal da grande perseguição seria seguido de um outro sinal, conforme o Senhor fala a partir, meus irmãos, do versículo 10, que é a grande apostasia. Por causa da perseguição, muitos crentes haveriam de se escandalizar, haveriam de abandonar a fé. Outros abandonariam a fé, mas ainda se declarando cristãos, porque não seguiriam mais a doutrina apostólica e passariam a seguir os falsos mestres. Percebam que os falsos cristos são um sinal em Israel. Eram líderes messiânicos da nação judaica que colocavam o povo em rebelião contra o Império Romano. Mas os falsos profetas, os falsos mestres, são um sinal dentro da igreja primitiva. Eram homens que adulteravam o evangelho, fazendo mercadoria dos crentes no período da igreja primitiva, para que eles pudessem serem aliviados das perseguições dos judeus e do império. Para os irmãos entenderem, por exemplo, a mensagem desses falsos mestres, uma delas era a seguinte: vocês que são gentios convertidos ao cristianismo, podem continuar participando de todas as festividades públicas do Império Romano, em que o imperador é adorado, e isso não vai afetar seu compromisso com Cristo, porque ao participarem daquelas atividades, eles estavam se livrando da perseguição imperial. Os falsos mestres judaizantes já diziam: vocês, para não serem perseguidos por judeus, bastam receberem a circuncisão, guardarem as leis morais, guardarem, melhor dizendo, as leis cerimoniais, não comerem as comidas contaminadas de acordo com a lei judaica, e os judeus não vão persegui-los, frequentem a sinagoga.
Estes falsos mestres, eles pregavam uma mensagem para que aqueles que estavam sendo perseguidos pudessem ser aliviados na hora da perseguição. Isto levaria ao aumento da iniquidade na igreja e o esfriamento do amor pela verdade. Eles não amariam mais a verdade, como o próprio Senhor Jesus Cristo denuncia a situação da igreja de Éfeso em Apocalipse, que abandonou o amor, o primeiro amor pelo Evangelho. Então, neste contexto tenebroso, os crentes que estavam sofrendo grande perseguição e padecendo de uma terrível apostasia, eles ainda assim seriam preservados. Os versículos 13 e 14 nos falam também de sinais na igreja, sinais que mostram a fidelidade de Deus, preservando a igreja e cumprindo os seus intentos naquela primeira geração da igreja. Nós aprendemos, meus irmãos, que apesar de toda aquela situação caótica no mundo, em Israel, na igreja, mesmo assim, a igreja fiel perseveraria em sua fé, seria salva do juízo que cairia sobre o mundo antigo, principalmente sobre a nação judaica, e acima de tudo, a igreja cumpriria a sua missão, pregando o evangelho do reino a todas as nações do mundo. Portanto, a ideia central que nós encontramos desses versos 13 e 14, é que antes do fim do templo, antes do juízo sobre o templo, o Senhor salvará a sua igreja fiel, para que o evangelho seja anunciado a todas as nações do império, a todas as nações do mundo. Vejamos primeiramente o que significa este verso 13, que é o mais fácil, podemos assim dizer, para interpretarmos. Aqui no verso 13, Jesus trata da perseverança dos crentes, mas não da doutrina da perseverança dos santos. Aqui Jesus não está falando de que apenas aqueles que fossem fiéis e perseverassem diante das tribulações seriam salvos, porque nós sabemos, meus irmãos, que a perseverança dos santos não depende dos santos. Na verdade, os santos perseveram porque Deus é fiel em cumprir o que nos diz. A perseverança dos santos se baseia na obra do Deus Trino, do Pai que nos escolheu, do Filho que pagou o preço por nós na cruz e do Espírito Santo, que é o nosso selo e penhor. Mas aqui Jesus está falando da perseverança dos crentes naqueles dias angustiosos que antecederam a grande tribulação que caiu sobre Jerusalém na primeira geração de crentes. Esse é o mesmo tema do qual trata o Apocalipse, no capítulo 14, versículo 12, que diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Quando ali João tem a visão de todos os mártires que foram mortos pela perseguição do primeiro século, e ele diz: eles perseveraram, Deus deu a eles graça para serem fiéis. Aqueles dias, meus irmãos, eram dias terríveis, e até mesmo crentes verdadeiros poderiam sucumbir em sua fé, não no sentido de abandonarem a Cristo, mas no sentido de fraquejarem em sua confiança, de permanecerem na igreja, de cumprirem os seus votos. É por isso que o apóstolo Paulo chega a aconselhar os crentes, em 1 Coríntios capítulo 7, versículos 28 a 29, a não assumirem compromissos. Ele diz: é melhor que vocês nem se casem, por causa dos dias que estão para vir. Veja, este conselho, não se casar, não é um conselho para todas as épocas. Na verdade, o princípio geral que a Bíblia estabelece é: bom que o homem não esteja só, que ele se case. Mas naquela época em que você corria o risco de ser perseguido, de ver sua esposa e seus filhos serem mortos, de ter aquela mulher crente, uma situação de viuvez pela perseguição que poderia cometer o seu esposo, era melhor não assumir compromissos na vida. Era melhor se resguardar até que aquela avalanche, aquela grande tribulação passasse. Vejam as palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 7, 28 e 29. Mas se te casares, com isso não pecas. E também se uma virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. De quais angústias o apóstolo Paulo está falando? Das angústias do casamento? Não, das angústias daquela época. E ele continua: isto porém vos digo, irmãos, o tempo se abrevia.
E o que resta é que não só os casados sejam como se não fossem. E aí ele continua. Meus irmãos, os tempos são difíceis, são tempos que se abreviam. A ira de Deus está para cair. E o apóstolo Paulo escreve isto numa carta que foi endereçada aos coríntios menos de 20 anos antes daquela grande tribulação e da terrível perseguição de Nero, da qual falamos num sermão anterior, que matou milhares e milhares de cristãos. A igreja sofreria uma grande perseguição mundial, que acarretaria em uma grande apostasia. Os crentes seriam perseguidos pelos romanos, porque os romanos, a partir de Nero, associariam a igreja aos judeus. E Deus produziu no coração dos romanos, como nós vamos ver a partir dos próximos sermões, um terrível ódio contra os judeus. Os romanos se tornaram terrivelmente antissemitas. Onde houvesse uma sinagoga, onde houvesse judeus, os romanos incendiavam as sinagogas e matavam os judeus. E os cristãos, por professarem uma fé a um Salvador que estava ligado a Israel, eles também foram perseguidos por Nero e pelos imperadores que vieram. Era este o contexto. Pedro descreve a situação da igreja em sua época. Em 1 Pedro, no capítulo 4, nos versos 12 e 13, ele fala da perseguição que os irmãos sofriam. Também podemos encontrar situações semelhantes em outras cartas. O apóstolo Paulo fala aos Filipenses, no capítulo 1, no versículo 29, que eles receberam a graça não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer pelo Evangelho. Em 2 Timóteo 3, 11 e 12, o apóstolo Paulo fala do sofrimento que ele vivenciava por causa do Evangelho, e ele diz no verso 12, que todos aqueles que quisessem viver vida piedosa naqueles dias, sofreriam perseguição. Isso não é uma lei universal. Em momentos de avivamento, em momentos em que Deus produz graça, pela sua graça, o crescimento da verdade em determinada sociedade, viver piedosamente não é alvo de perseguição. Mas naquela circunstância, a vida piedosa traria perseguição. E Tiago declara na sua epístola, no capítulo 1, no versículo 2, que aqueles irmãos estavam sendo perseguidos e deveriam se alegrar por isso. Vejam que o próprio Senhor já havia avisado aqueles irmãos. No Sermão da Montanha, ele falou que bem-aventurados são aqueles que fossem perseguidos pela justiça. No sermão, quando ele envia os apóstolos, no capítulo 10, dos versículos 21 a 23, ele disse que eles seriam perseguidos por todas as cidades para que o evangelho fosse pregado. Em Marcos, no capítulo 13, no sermão profético, Jesus declara que os nossos irmãos seriam perseguidos naquela época, e também no sermão profético registrado em Lucas 21. A perseverança aqui não se trata da perseverança dos santos, portanto, da perseverança para a salvação eterna, e sim uma perseverança em obedecer a Deus e em esperar o cumprimento daqueles sinais, para que eles recebessem o livramento da grande tribulação que cairia sobre Jerusalém naqueles dias. Vocês devem perseverar, ficar firmes, para que vocês não sejam acometidos desse juízo que cairá sobre Jerusalém. Veja como Lucas explica este ponto no sermão profético registrado ali pelo evangelista Lucas. Em Lucas 21, 19, ele diz que na vossa perseverança ganhareis as vossas almas. Meus irmãos, tem como nós ganharmos nossa alma para a salvação eterna? Por nossas obras? Lucas não está ensinando salvação pelas obras. Lucas usa a palavra almas aqui no sentido de vida. Se vocês perseverarem, se vocês forem fiéis, se vocês estiverem atentos aos sinais dos quais eu estou falando, vocês salvarão a sua vida. Vocês não serão destruídos junto com a nação. Então observem os sinais, e tão logo eles comecem a se cumprir, fujam daí. Como nós veremos a partir do verso 15, Jesus dá várias ordens para que eles fugissem de Jerusalém, tão logo aqueles sinais se cumprissem. Portanto, meus irmãos, Jesus está dizendo, se vocês perseverarem em meio a essas tribulações e não sucumbirem à tentação da apostasia, serão salvos do juízo, da catástrofe que haverá de cair sobre Israel. Marcos associa claramente esta perseverança à perseguição dos cristãos por causa de seu compromisso e amor a Jesus, nos dias que antecederam a destruição do templo.
No sermão profético em Marcos, no capítulo 13, versículo 13, está escrito: e sereis odiados por todos, por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Veja, salvo de quem? Daqueles que odeiam os crentes, daqueles que vêm para matar os crentes. Portanto, Jesus não está falando da salvação eterna, mas ele está falando da salvação da vida. Vocês vão ser odiados, mas se perseverarem, se ouvirem o que eu estou dizendo e obedecerem minhas orientações, vocês vão preservar a sua vida, vocês vão ser salvos. Mas antes da destruição de Jerusalém, apesar de toda resistência, de todo combate, de todo esforço do inferno contra a igreja, o evangelho haveria de ser anunciado. Vocês devem perseverar, devem resistir, devem dar o testemunho do evangelho. Por isso que Lucas, iniciando esta sessão do sermão profético, no capítulo 21, no versículo 12, ele a inicia assim: mas antes de todas as coisas acontecerão estes sinais, e estes sinais deverão acontecer para que a vinda do juízo retarde e o evangelho possa chegar às nações. Antes que todos os sinais se cumpram, o templo não será destruído, e isto dará oportunidade, isto dará tempo aos apóstolos e aos discípulos da igreja primitiva para levar o evangelho a todas as nações. Portanto, meus irmãos, o texto não trata de uma perseguição futura da nossa perspectiva, mas uma perseguição futura da perspectiva dos leitores originais, dos apóstolos e discípulos, da igreja primitiva. Da nossa perspectiva, algo que já aconteceu. E esta perseverança, igualmente, é uma perseverança que está relacionada aos embates, às lutas, às perseguições naquele contexto histórico. Se eles perseverassem, o fim viria e eles se salvariam, eles continuariam vivos para servir ao Senhor. Mas vejamos o versículo agora mais complicado. E eu digo que ele é complicado porque nós já o lemos de maneira enviesada. E quando nós o lemos de forma mais detida, analisando as palavras que aparecem na língua original, nós veremos que não há tantas complicações assim. Aqui no versículo 14, nós aprendemos que o Senhor adiaria a sua vinda em juízo contra Israel, até que o testemunho apostólico chegasse a todas as nações do império. A primeira verdade dita aqui é que o evangelho do reino será pregado às nações, e será pregado este evangelho do reino para testemunho a todas as nações. O evangelho, nós sabemos, é a mensagem das boas novas aos pecadores, que os chama a crerem em Jesus, a arrependerem-se de seus pecados, para se reconciliarem com Deus por meio do perdão de seus pecados. Esta mensagem é universal. É o mesmo evangelho que tem sido pregado desde Adão após a sua queda, quando o Senhor anunciou a vinda do Filho do Homem, o descendente da mulher, para esmagar a cabeça de Satanás. E este evangelho será pregado até o momento da segunda vinda de Cristo, quando ele vier em carne na ressurreição gloriosa dos santos. Esta é a mesma mensagem, o mesmo evangelho. E nós sabemos que somente pela fé neste santo evangelho que o pecador é salvo, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Porém, meus irmãos, percebam que o texto aqui possui alguns qualificativos que demonstram que o sinal não diz respeito à pregação ordinária do evangelho, que nós chamamos de grande comissão. A pregação que a igreja tem realizado no Antigo Testamento, através de Israel, por meio de figuras, de tipos e de profecias, e agora pela igreja do Novo Testamento, para as nações, pela pregação de Cristo. A pregação aqui tem um propósito claro, diz o texto, e será pregado para testemunho. Para testemunho às nações. E a palavra nações aqui não é uma unidade política, não é um estado. A palavra aqui é etnos, quer dizer, será pregado a todas as etnias, a todas as famílias da terra. Todas as etnias que estão aqui em uma só unidade política, traduzido aqui por mundo, e que nós veremos logo adiante.
Mas percebam qual é o propósito desta pregação. É uma pregação para testemunho. O evangelho do reino será pregado como um testemunho por aquela primeira geração de crentes que são testemunhas. Meus irmãos, você é uma testemunha da ressurreição de Jesus? Você viu Jesus ressurreto? Você é uma testemunha da crucificação de Jesus? Você viu Jesus sendo crucificado? Hoje é impossível o evangelho ser pregado para testemunho. A ideia de testemunho aqui é testemunho daqueles que viram os eventos, que estavam diante daqueles eventos, que presenciaram a morte de Cristo e que também presenciaram a sua ressurreição e que foram às nações dizendo: houve um homem chamado Jesus de Nazaré, ele é o Filho de Deus, e ele deu provas disso, porque ele foi morto, crucificado pelo Império Romano, mas ele ressurgiu dos mortos, e disso damos testemunho às nações. A palavra testemunho aqui diz respeito ao testemunho original dos apóstolos e dos primeiros discípulos que viram Cristo ressurreto. Foi isso que Jesus disse àqueles primeiros discípulos, quando eles estavam reunidos em Jerusalém, antes do dia de Pentecoste, em Atos 1:8. E vós sereis minhas testemunhas, testemunhas de que eu morri, ressuscitei, e agora diante dos olhos de mais de 500 discípulos, estou subindo à glória celestial. Vocês serão minhas testemunhas destes eventos, em Jerusalém, por toda a Judéia, em Samaria, e por todo o mundo, até os confins da terra. Meus irmãos, nós devemos interpretar Escritura com Escritura, porque foi isso que Jesus disse àqueles primeiros discípulos, e eles entenderam. Pedro, quando ele dá o primeiro testemunho, pregando no dia de Pentecoste, ele declara, em Atos no capítulo 2, versículo 32, quando ele prega aquele primeiro sermão evangelístico, que aquele sermão era um sermão de testemunho para as nações, das coisas que ele havia visto. Diz o apóstolo: a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Você é uma testemunha daqueles eventos? Não, não há mais pregação para testemunho, porque nenhum de nós vivenciou aqueles momentos históricos, nenhum de nós viu Cristo ressurreto. Em seguida, no capítulo 3, quando Pedro, mais uma vez, após ele e João terem curado aquele paralítico, aquele coxo, à porta do templo, e eles então pregam à nação, no versículo 15, o apóstolo Pedro disse: Dessarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Eu creio que Jesus ressuscitou, mas eu não o vi. Eu o verei, mas eu não o vi. Pedro viu, Pedro comeu com ele, depois que ele ressuscitou. Pedro ceou com o Senhor, Pedro foi servido por ele, Pedro tocou. É o testemunho do qual fala João em sua primeira epístola, aquilo que nós vimos, ouvimos, que as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. É isto que nós anunciamos, nós os apóstolos. Mas este testemunho fica ainda mais evidente quando Pedro, primeiramente pregando a gentios na casa de Cornélio, em Atos no capítulo 10, ele declara em Atos 10, a este Jesus ressuscitou Deus no terceiro dia, e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar, isto é, testemunhar, que ele foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Percebam o objetivo desta pregação do Evangelho, uma pregação para testemunho. Nós somos as testemunhas oculares de que Jesus ressuscitou. Esta, meus irmãos, é a prova cabal de que o cristianismo é verdadeiro. O cristianismo é verdadeiro porque há testemunhas fidedignas que pagaram com a sua própria vida o preço do seu testemunho, de que Jesus, o Filho de Deus, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação e subiu aos céus para reinar sobre todo o cosmos, e eles viram estas coisas.
Pedro chega a dizer em uma de suas epístolas: não foi por fábulas inventadas por homens que demos a vocês conhecer o Evangelho, mas nós falamos daquilo que nós próprios vimos no monte da glória. Jesus declara que após sua morte e ressurreição, os discípulos que foram testemunhas daqueles eventos pregariam o Evangelho a todas as nações, e que esse seria o último sinal antes da destruição do templo em Jerusalém. Mas qual é o problema? O problema nosso, meus irmãos, que nos leva a cairmos nessas escatologias falsas, que mais parecem ficção científica, que falam de pessoas sendo deixadas para trás, de carros e de aviões abandonados, do Evangelho alcançando os índios escondidos nos recônditos da floresta amazônica. Estas ficções não se atentam para algo que o texto diz, porque uma mente moderna, quando lê esse versículo, interpreta todo o mundo como se tratando de todo o planeta Terra. Mas a palavra mundo aqui não é uma referência ao planeta Terra inteiro. Se fosse uma referência ao planeta Terra, nós teríamos a mesma palavra que aparece em João 3,16, a palavra cosmos, porque Deus amou o cosmos, Deus amou o mundo. Mas a palavra aqui traduzida por mundo é a palavra oikomene, que literalmente significa a terra habitada, ou a civilização dominada pelo Império Greco-Romano. É desta palavra que se origina a palavra ecumenismo. A palavra grega oikomene encontra sua raiz na palavra oikos, casa, habitação, e o verbo oiken, habitar. Já os autores clássicos do grego, como Heródoto, usaram esta palavra para designar a civilização humana, onde a civilização havia alcançado. Portanto, esta palavra é conhecida pelos gregos e é usada na língua original para falar de todo o império dominado pelos gregos, o Império Macedônico, a partir de Alexandre Magno, como uma unidade cultural composta por várias nações unidas por uma cultura grega, e mais tarde dominado pelos romanos, como uma unidade jurídica e política. Este é o sentido da palavra, o império. Este evangelho será pregado para testemunho a todas as raças que compõem o império, a economy. Por isso, meus irmãos, para aqueles primeiros discípulos, quando Jesus fala isto, eles não entendem todo o planeta Terra, mas eles entendem que aquele evangelho seria propagado por todas as nações dentro do Império Romano. Veja, agora comparando Escritura com Escritura, como essa palavra que aparece também em Lucas 2:1 é traduzida. Em Lucas 2:1, esta palavra outrora era traduzida assim: e aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Mas vejam, meus irmãos, era possível que o decreto de César Augusto alcançasse os chineses, os orientais, que nem sabiam que o Império Romano existia? Era possível que o decreto de César Augusto chegasse às Américas e também fizesse com que os incas, os maias, os povos tupi e guarani fossem ao império se alistar? A expressão que aparece ali em Lucas 2:1 é esta palavra, o economy, o império. E é por isso que hoje a nossa Bíblia traduz assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. O mesmo termo que está em Lucas 2:1 é o termo que é traduzido por todo mundo aqui em Mateus 24:14. Em resumo, o que Jesus quis dizer é que um dos sinais de sua vinda em julgamento contra Jerusalém é que o evangelho do reino seria pregado em todas as nações, dentro dos limites do Império Romano, para depois vir o fim daquela era. Eu sei, meus irmãos, que um crente mais meticuloso, mais atento, pode dizer que não concorda com esta visão, porque uma palavra pode variar seu sentido de acordo com o contexto, e que talvez a palavra oikonomy, aqui em Mateus 24:14, signifique todo o mundo, não apenas o mundo conhecido naquela época, não apenas o mundo imperial dos dias de Jesus, mas também os povos ainda nem descobertos. Mas vejamos como a Bíblia interpreta o cumprimento desta profecia. Vejam que, em primeiro lugar,
o nosso Senhor Jesus afirmou no versículo 34 que estas coisas aconteceriam naquela geração. E além disso, dentro do contexto bíblico, nós vamos encontrar vários versículos que dizem que a fé foi anunciada em todo o mundo. Primeiramente, Romanos 1,8, o apóstolo Paulo diz: primeiramente dou graças a meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Isso quer dizer que os chineses sabiam da fé que havia em Roma, em Cristo? Isso quer dizer que naquela época, o apóstolo Paulo está dizendo que um anjo, como dizem os mormons, veio nas Américas para anunciar a fé em Cristo aos índios? A palavra aqui significa um mundo imperial, um mundo dominado pelo Império Romano, as nações do Império, e não todo o planeta. Os aborígenes da Ásia, da Austrália, os indianos, os povos não alcançados, não foram alcançados nos dias dos apóstolos, porque o testemunho deles seria por todo o mundo imperial. E o apóstolo Paulo diz que esta profecia se cumpriu. Se você foi atento durante a liturgia deste culto, você percebeu isso na leitura de Colossenses 1. Veja o que diz lá em Colossenses 1, 5 e 6. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou até vós, como também está em todo o mundo. De novo, o apóstolo Paulo está falando de toda a terra ou de todo o mundo imperial? O Evangelho já chegou em todo o mundo, diz o apóstolo, significando claramente que todas as pessoas dentro do Império Romano já haviam ouvido um anúncio sobre um tal de Cristo, que os seus discípulos diziam ter ressuscitado, dando testemunho daquela ressurreição, e que todos estavam perplexos, porque aquelas pessoas eram torturadas, eram lançadas aos cães, eram lançadas às feras, eram lançadas para serem cortadas pelos gladiadores, e elas morriam dizendo: Jesus ressuscitou. E elas se impactavam e convertiam ao Evangelho. Eu vi, como eu posso negar? Imaginem o apóstolo Pedro sendo crucificado em Roma, tendo seu corpo queimado vivo, enquanto jazia de cabeça para baixo numa cruz, dizendo: eu não posso negar o meu Senhor que eu vi ressurreto. Foi este testemunho. Portanto, meus irmãos, uma vez que Colossenses 1, 5 e 6 diz que a palavra da verdade do Evangelho já havia chegado não apenas em Colossos, mas ao mesmo tempo havia chegado em todo o mundo, significa claramente todas as nações dentro do Império Romano, porque obviamente não poderia significar que o Evangelho já havia chegado em todo o planeta Terra. E veja que ainda em Colossenses 1, por isso a leitura foi tão extensa, no versículo 23, o apóstolo conclui dizendo, diz o texto: se na verdade permanecerdes fundado e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Todas as criaturas referem-se aos habitantes do império. Observe que é exatamente o que registra o Espírito Santo através de Lucas, em Atos. Em Atos, no capítulo 2, versículo 5, é dito: e em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. A mesma expressão que encontramos em Colossenses 1, 23. Exatamente todas as nações que existiam naquela época estavam em Jerusalém. Vejam, meus irmãos, eu insisto, todas as nações que faziam parte do Império Romano estavam representadas em Jerusalém. O que o apóstolo quis dizer com a expressão debaixo do céu era uma referência aos domínios do Império Romano. É por isso que Lucas, ainda mais à frente em Atos, no capítulo 2, versículos 9 a 11, ele nos diz, identificando estas nações, partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus.
Veja as nações a quem foi dado o testemunho dos apóstolos a respeito de Cristo. Em outra ocasião, o apóstolo Paulo disse claramente que a pregação do evangelho aos gentios foi cumprida por ele. Em 2 Timóteo 4,17, quando o apóstolo escreve esta carta testamento, em que ele já está se despedindo da igreja, porque aquela já era a sua segunda prisão, e após aquela prisão ele morreria em Roma, no martírio que lhe foi infligido por Nero. O apóstolo diz: mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Todos os gentios, isto é, representantes de todas as nações do império, ouviram o testemunho de Paulo e dos apóstolos, de que Jesus é o Filho de Deus e de que ele ressuscitou. Só para se ter uma ideia, o trabalho evangelístico naqueles dias foi tão eficiente que em apenas 2 anos, conforme nós lemos em Atos 19:10, a Bíblia nos diz que todos os que habitavam a Ásia ouviram a palavra do Senhor, assim judeus como gregos. Atos 19:10. Mas há duas passagens, e eu estou sendo tão insistente, meus irmãos, com estes textos paralelos, porque para tirar tantos anos de aprendizado equivocado, é preciso ser insistente. Você já ouviu que este texto vai se cumprir ainda tantas vezes, que ficar aqui um pouquinho mais de tempo hoje não vai fazer mal nenhum. É necessário colocar estas coisas como acrisoladas em sua mente. Em Atos, no capítulo 17, no versículo 6, os ímpios também dão testemunho de que o evangelho já havia se espalhado por todo o império, por todo o mundo conhecido. Diz ali, Atos 17, verso 6, porém, não encontrando o apóstolo Paulo, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. E a palavra traduzida por mundo é a palavra oikonomi, o império romano, o mundo greco-romano. E a última referência a respeito deste ponto é Atos também, capítulo 24, o versículo 5, que diz assim: porque tendo nós verificado que este homem, falando de Paulo, é uma peste, e promove sedições entre os judeus, esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos. Por todo o mundo, por toda a oikonomi, por todo o império. Então o evangelho chegou a todo mundo. Este é o testemunho de Paulo em Colossenses, este é o testemunho de Paulo escrevendo aos Romanos, este é o testemunho dos ímpios que foi registrado por Lucas em Atos. Mas também este é o testemunho de Jesus. Há uma passagem do nosso Senhor Jesus neste evangelho que confirma tudo quanto foi dito até agora. Em Mateus, no capítulo 10, 23, quando Jesus envia os seus apóstolos, ele diz assim para os apóstolos, vejam as palavras de Jesus: quando vocês forem perseguidos numa cidade, fujam para outra. Eu afirmo a vocês que isto é verdade, vocês não acabarão o seu trabalho em todas as cidades de Israel, antes que venha o Filho do Homem. Não a vinda dele em sua glória, mas a vinda dele em juízo, para destruir Israel e o templo. É muito importante, meus irmãos, obedecermos ao contexto histórico do Novo Testamento. Devemos lembrar que estamos lidando com uma literatura que tem quase 2000 anos de idade. E agora que você sabe que após a pregação do Evangelho em todo o mundo, isto é, em todo o Império Romano, isto marcou o fim de todos aqueles sinais que eram o princípio das dores e o início da grande tribulação, que durou 3 anos e meio, até a destruição do templo, conforme profetizou Daniel, conforme profetizou o livro de Apocalipse, e conforme a própria história nos declara que o período entre a chegada dos romanos, que é descrito no verso 15, até a destruição do templo, foi de 3 anos e meio. Agora que nós sabemos disso, meus irmãos, que diferença faz para nós a grande comissão? Que diferença faz a ordem de Jesus em Mateus 28, 19 e 20, de que a igreja deve indo fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar
todas as coisas que Ele nos tem ordenado. Nós temos que entender que Mateus 24, 14 e Mateus 28, 19 e 20 são coisas diferentes, são contextos diferentes. Em Mateus 24, 14, o objetivo é a pregação do Evangelho para o testemunho dos apóstolos àquela geração. Isso já se cumpriu. Eles já deram o seu testemunho. Isto já foi feito, aquela geração ouviu, e por não crerem, os judeus, por não crerem, por não se arrependerem, eles receberam um justo juízo. Mas em relação à grande comissão, esta grande comissão ainda está em vigor. Ela ainda está sobre a igreja. Não nesta perspectiva terrível de juízo, de destruição, mas a grande comissão está sobre a igreja numa perspectiva de bênção, de progresso do Evangelho, de crescimento da obra de Deus por meio de avivamentos. Infelizmente, ler a grande comissão à luz de Mateus 24, 14 tem levado a igreja a uma visão fatalista, pessimista da história. Mas o que nós devemos entender, que à medida em que a igreja, mesmo sofrendo objeções, for fiel na proclamação do Evangelho, ensinando as pessoas a guardarem as palavras de Jesus em todas as áreas da vida, o reino vai avançar. Jesus ensinou isto na parábola do grão de mostarda, que o reino, apesar de ser insignificante aos olhos humanos, ele vai avançar, ele vai prosperar. As bênçãos de restauração serão derramadas por Deus no mundo. Todas as promessas dos salmos e dos profetas apontam para isso, de que as nações virão a Sião para adorar o Rei da Glória, de que os povos e os reis da terra se converterão a Cristo. Mas a igreja, diante dos reveses que tem experimentado nos últimos séculos, a igreja se tornou pessimista, incrédula, e tem abraçado uma visão do futuro que é contrária às Escrituras, uma visão que nos leva ao comodismo. Jesus está se aproximando, o mundo vai de mal a pior, então deixa eu cuidar das minhas coisinhas aqui, porque o que só resta é um arrebatamento secreto para alguns, ou uma vinda de Cristo e do anticristo. Não, meus irmãos, a promessa do Senhor, conforme nós podemos ler em Provérbios 4,18, é que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito, e nós somos a luz do mundo. Os puritanos tinham esta convicção. Em dias de crise, em dias em que pareciam que Satanás reinava na terra, eles tinham um lema: post tenebras lux. Depois de dias de trevas, Deus fará resplandecer a luz do Evangelho. O Evangelho nunca mais será derrotado pelo reino das trevas. O Senhor Jesus só se revelará novamente aos homens quando esta obra do Evangelho se espalhar pelo mundo, conduzindo as nações à restauração. Pastor, eu nunca ouvi falar disso, isso não tem base bíblica. Sabe por que nós temos esta expectativa, ou esta impressão de que isso não tem base bíblica? Porque nós temos ouvido uma pregação distorcida ao longo de toda a nossa vida. Eu me lembro quando criança, meu pai colocava um vinil, a última trombeta, aí eu chegava em casa, não achava minha mãe, minha mãe foi arrebatada, eu fiquei. Por que eu briguei com um coleguinha hoje na escola? Uma escatologia de medo, de terror, uma escatologia de pessimismo. Mas veja o que a Bíblia nos fala sobre tempos futuros. O apóstolo Pedro, pregando em Jerusalém, em Atos 3:21, em testemunho para as nações, ele diz que o Filho de Deus, que foi morto, mas ressuscitou, ele subiu aos céus, e é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas, desde a antiguidade. A grande comissão, meus irmãos, não é para aproximar o juízo, a grande comissão é para estabelecer o reino de Cristo sobre a terra, a restauração de todas as coisas, das quais falaram os profetas. Jesus está nos céus, até a restauração, não até tudo se perder, não era esta a esperança dos profetas, não era esta a esperança dos apóstolos, mas infelizmente essa tem sido a expectativa da igreja de nossos dias.
Porque o que a Bíblia nos ensina é que enquanto o reino de Deus avança através da pregação do Evangelho, discipulando as nações, ensinando as nações a guardar tudo aquilo que Cristo nos deu em sua palavra, as nações vão se convertendo, as nações vão sendo transformados, mesmo aqueles que não são convertidos, que não são nascidos de novo, são influenciados pelo cristianismo, porque o grão de mostarda se torna uma árvore, e as aves dos céus vêm se aninhar-se em seus galhos. Os povos serão beneficiados pelo avanço da fé cristã, e quando sobrar apenas o último inimigo, que não é o falso profeta, que não é o anticristo, o último inimigo, que a Bíblia diz, então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés, e o último inimigo a ser destruído é a morte. Percebam que a perspectiva bíblica do futuro envolve lutas, envolve tribulações, mas ela de maneira nenhuma envolve pessimismo, ela envolve uma santa esperança. Não estou pregando o otimismo, estou pregando a esperança da restauração que provém do Evangelho, a esperança de avivamentos, a esperança de nações sendo discipuladas. Portanto, meus irmãos, que Deus desperte o nosso coração, que Deus desperte a sua igreja, que Deus nos livre de uma escatologia de retrocesso, e que Ele nos conduza à verdade do Evangelho.